Sejam muito bem-vindos ao Sanduíche Podcast, um espaço para a gente falar um pouco sobre os bastidores da Creator Economy. Eu sou o Luiz Fernando, fundador da Sanduíche, tenho mais de 20 anos como experiência em empresas de tecnologia e na Creator Economy. Além disso, eu trouxe hoje para conversar com a gente alguns convidados muito especiais. Aqui do meu lado está o Rodrigo, uma das mentes mais brilhantes na confecção de produtos digitais do Brasil. Rodrigo, muito bem-vindo. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui com a gente. E vamos nessa, acho que o papo de hoje vai ser muito legal. Muito bom. Além do Rodrigo, a gente tem duas convidadas muito especiais que entendem muito sobre esse mundo da Creator Economy. Temos a Poli, ou simplesmente Poli Chinelo, que fala muito de saúde, bem-estar e autoestima nas redes. Poli, muito bem-vinda. Muito obrigada por ter me convidado. Estou muito feliz de estar aqui. Prazer. Muito legal. E também temos a Tainá, que compartilha muito o seu dia a dia de casal e o seu dia a dia com filhos, e ela vai dar muita experiência aqui também sobre a Creator Economy com a gente. Tainá, bem-vinda. Muito obrigada, gente. Um prazer estar aqui para essa troca. Acho que vai ser bem legal. Que bacana. Então acho que a gente tem que começar pelo começo, né? O começo vamos se apresentar, vamos entender um pouco quem são vocês. Então, Poli, fala um pouquinho pra gente como é que foi esse seu começo no mundo da Creator Economy, no mundo dos criadores, como que surgiu o seu perfil na rede. Legal. Bom, na verdade foi muito sem querer. Pra quem não sabe, né, eu tava pesando em torno de 111 quilos, 112 quilos, e eu decidi fazer uma cirurgia bariátrica. E todo mundo ficou muito assustado, assim, meus amigos ficavam, nossa, pelo amor de Deus, vai avisando, eu tô com medo. O que vai acontecer, né? O que vai acontecer, o que tá acontecendo, enfim, estavam com medo muito por mim, assim. E aí eu decidi fazer um Instagram à parte, onde antes realmente da cirurgia em si, eu ia compartilhando algumas receitinhas, algumas coisas, porque aí me incentivavam, porque eu precisava perder um pouquinho de peso antes de realmente fazer a cirurgia. E depois eu fui postando, assim, tá tudo bem, gente, essa é a minha rotina. Surgiu como parte do processo da bariátrica. Exatamente, aí fui postando pros meus amigos, aí começou a ter alguns reels viralizados, viralizadinhos, assim, né? Entendi. Tipo, sei lá, 10 mil primeiro, aí depois 20 mil, Um aí perfil foi que era chegando pequeno, gente. Exatamente. E aí começaram a outras pessoas seguirem que estavam querendo fazer a cirurgia e de repente... Nossa, teve anos que eu fui crescendo muito, muito rápido, assim, né? Porque esses vídeos de antes e depois, ou então de evolução, assim, de rotina, pegam muitas pessoas pra saberem que não é um milagre, não é do dia pro outro, enfim, as pessoas gostam muito de saber disso. E foi assim que eu entrei neste mundo. Muito legal, muito legal. E você, Tainá, conta um pouco pra gente. Bom, não comecei no Instagram, né? Comigo foi lá na época dos blogs. Daí comecei a compartilhar quando eu me tornei noiva. E queria, né? A gente sempre quer compartilhar com alguém, né? Tudo que tá acontecendo. Nossa, e agora? Você escrevia? Escrevia, adorava escrever. Massa. E aí, dois Blogueira fotógrafos, raiz. né? Blogueira raiz. Blogueira raiz. E 2 fotógrafos, então a gente queria fotografar tudo, registrar tudo e ter um local seguro para compartilhar isso. E aí as coisas foram evoluindo para que eu fosse pro Instagram, porque eu queria mostrar isso para outras pessoas e me conectar com outras pessoas também durante esse processo. E aí foi bem legal, porque foi a fase de noivado, depois foi a fase de casamento, e aí isso evoluiu para 2 filhos. Então, durante todo esse processo, as pessoas foram acompanhando, né? A comunidade foi crescendo. Foi mais ou menos por aí, mas blogueira raiz, tá? blogueira mesmo, blogueira de blog. Pô, legal, né? Acho Muito que a ideia dos dois perfis surgiram muito de compartilhar o cotidiano, né? Do que estava Sim. passando, para o grupo que talvez era menor ali, de amigos mais próximos, mas que de algum jeito aquilo furou a bolha, né? A Poli Sim. deu até o exemplo de um vídeo que vídeos começaram a viralizar e aí entendia que aquilo podia ser talvez um caminho, né? De produção de conteúdo e essas coisas viraram, acho que de fato, um perfil à parte, né? E sempre começa de um hobby, né? Isso é muito legal, porque começa a ser bem autêntico, bem orgânico, e aí a coisa vai crescendo, as marcas vão visualizando, isso é bem massa. Sim, e vocês duas não são perfis gigantes, né? A Poli tem quantos mil seguidores no Instagram Eu hoje? tenho 45 mil. E a Tá? Eu acho que eu tenho 55, 56, tá aí nessa mesma faixa. Que é hoje o que a gente olha demograficamente, assim, como a maior parte de produtores de conteúdo hoje no Brasil, né? A ideia de que a galera que tem Instagram, TikTok, com milhões e milhões de seguidores é, sei lá, uma pequena, Parcela, né? uma parcela muito pequena, e o grosso da produção de conteúdo que entrega autenticidade, enfim, o que a marca de fato
pode olhar como autêntico e verdadeiro, são perfis do exemplo da Polly e da Tainá. Eu acho que por isso, inclusive, a gente quis trazê-las para começar conversando junto com a gente sobre produção de conteúdo, né? São criadoras que estão ali no... Eu acho que é isso mesmo. Até um dos pontos que a gente vai começar conversando é sobre o GC, que é o User Generated Content, conteúdo gerado pelo usuário. E cada vez mais a gente vê as marcas procurando os micros e os nanos, porque são as comunidades mais autênticas, onde vocês conseguem, de fato, manter uma comunicação muito próxima, responder os seguidores e tudo mais. Fora daquele perfil do grande influenciador, que tudo que ele faz parece sempre uma publi, né? Exato. Então, falando um pouco sobre o UGC, né, o User Generated Content, como é que vocês veem hoje? Quando as marcas procuram vocês, elas procuram muito mais para pedir o UGC ou pedem muito mais publis? Como tem funcionado isso no seu dia a dia, Polly? Bom, hoje em dia eu acredito que as marcas têm me procurado mais para fazer publicidade mesmo, tá? O GC acaba não tendo muitos pedidos e aí eu digo que como que costuma funcionar? Como o meu nicho, ele é muito fitness, saúde, esse tipo um de nicho coisa. bem específico, É um né? nicho específico de marcas que eu tenho que utilizar todos os dias da minha vida. Entendi. Então, o relacionamento que eu tenho com essas marcas, elas são a longo prazo, não são coisas pontuais, não são... Assim, obviamente eu tenho várias publis, né, de trabalhos pontuais, mas as marcas que têm este relacionamento mais longo, aí sim, dentro disso, existe pedidos para vídeos mais formatos de UGC, né? E alguns deles têm pagamentos e outros não, porque existe um acordo de cupom e etc e tal, assim, né? Aí você só faz a remuneração como performance, você é comissionada pelas vendas, né? Exatamente. E isso até é um tema um pouco complexo de falar, né? Porque a gente, dentro da comunidade de UGC, eu acredito que existe muito ser remunerado por vídeo que você faz e esse Por tipo de entrega, coisa. né? Por entrega, exatamente. Mas eu acho que os criadores realmente oficiais de UGC, eles têm um outro tipo de posicionamento. Tá. Eles têm mais portfólio. Não sei se você tem essa visão também. O feed é muito um portfólio Sim. para as marcas chegarem em você pedindo esse tipo de vídeo. Agora, influenciador de rotina, por exemplo, quem quer você normalmente são marcas que querem estar na sua Sim. rotina, né? Todos os dias. Fora que assim, a sua influência ali dentro da sua comunidade, ela expande um pouco mais quando é mais voltada para publicidade. É assim que eu enxergo. Porque você vai demonstrar ali através do review, mas ainda assim, tem uma estrutura muito diferente, né, dos dois conteúdos. Mas eu acredito que hoje dá para trabalhar muito bem com ambos, né, dentro da sua comunidade, explorando isso para a sua audiência, né? Perfeito. E aí, porque a marca, eu acredito que até pra ela fica um pouco confuso qual é a diferença, né? Até como a Tainá tava falando, a marca enxerga vocês como porta-vozes de um nicho e querem se conectar com aquele nicho. E aí o exemplo que a Polly deu de... Eu, como sou uma criadora que fala sobre fitness, é esperado, inclusive, que eu tenha uma relação com as marcas que é mais de longo prazo. Sim. Né? Ninguém toma um whey por uma semana e troca pro outro, né? Não passa a segurança dos produtos que ela tá recomendando para a comunidade. E aí, quando as marcas abordam, principalmente você, Polly, nesse contexto de mais longo prazo, a entrega de conteúdo, ela tem como objetivo falar sobre o quê? Falar sobre o produto, sobre a sua experiência, o review do produto, ou encaixar ele na sua rotina e ele meio que ficar de fundo e a galera entender que você tá... Como é que a marca costuma pedir o que são esses pedidos de conteúdo para sua comunidade? Legal. Então, normalmente depende de cada marca, né? Cada marca tem um objetivo por mês, basicamente. Então, por exemplo, se a marca estiver fazendo alguma campanha de Black Friday, por exemplo, eles fazem muitas campanhas pros influenciadores de incentivo. Então, tem prêmios, né, pro vídeo mais criativo, pro vídeo que explica mais, pro vídeo que... por quantidade de vezes que postou durante o mês ou alguma coisa do tipo. Então, e tem outras marcas que trabalham de outra forma. Por exemplo, estou lançando este novo produto. Sim. E eu gostaria que você
fizesse um conteúdo sobre este produto, falando o que você achou, uma review, basicamente, mas também falar estes pontos aqui, ó. Este produto faz Tem isso, briefing, né? isso, é especializado para pessoas que são da bariátrica, ou então para pessoas mais velhas, ou pessoas grávidas, enfim, Sim. tem várias especificações dependendo, né, do produto. Sim. E eu sempre faço baseado no que eu uso no meu dia. Eu nunca vou fazer alguma propaganda, ou então review, ou alguma coisa do tipo de algum produto que eu não acredite. Entendi. E é tão legal quando a marca encontra a gente, né? Porque é Isso. uma marca que você já usa, que você já... Entendi. As pessoas já estão vendo você usufruir daquele produto, daquele serviço, e aí a marca te enxerga. Antigamente até a galera falava, né? Ai, quero muito ser notada pela marca X. Porque era cultural isso. Você fala tanto sobre o produto, chega uma hora que a marca fala, tá Fica bom, genuíno, né? né? Parece Agora- que você não tá sendo exatamente. paga pra falar sobre aquilo. Você Exatamente, já usava você e... já usava, aquilo já faz parte da sua rotina, da sua vida. O meu nicho é um pouco diferente, porque eu falo sobre família, teve toda a fase da gravidez, então durante a gravidez eu falava sobre os produtos de gestação, depois teve produtos de pós-parto, depois para crianças, então eu tinha um pouco mais precisava ser mais cautelosa ao indicar, porque eu estava, né, falando ali, era um tópico sensível, porque se eu Sim. indicasse, sei lá, uma fralda e a experiência fosse muito ruim, então eu tinha muito disso que você falou. Eu precisava utilizar isso, aquilo ali precisava ser realmente Bom, né? muito bom e eu poder indicar e falar, não, gente, realmente isso aqui tá no meu dia a dia, eu aprovo. E aí eu acho que até o que o Luiz comentou. O UGC, ele quer isso, ele quer a sua avaliação, né, o seu review. Puxa, eu realmente estou utilizando a longo prazo, que seja, sei lá, uma parceria de 6 Vou fazer meses, mais um ano. Você precisa utilizar aquele produto para mostrar o resultado e falar, não, é bom mesmo ou não é bom, né? Mas aí, até pegando o gancho do Luiz, né? Porque é isso que a gente percebe que existe hoje, principalmente das marcas, muita... Não é dificuldade em entender, porque eu acredito, inclusive, que isso impacta pra vocês como criadores de conteúdo, inclusive como precificar, né? Se vocês fossem definir o que é um UGC e o que é uma publi, como é que vocês definiriam? E aí, explica pra gente primeiro, Tainá. Tá, eu acho que o UGC, você não vai passar isso para sua audiência da mesma forma que seria uma publicidade. Então, a questão de estrutura de gravação, o UGC você não necessariamente precisa ali aparecer, mostrar a sua cara, né? E aí a publicidade não, a publicidade você está vendendo sua credibilidade pro seu público, porque você vai aparecer, no meu caso, você vai mostrar sua casa, você vai mostrar os seus filhos, você vai ter... E aí, nesse caso, a questão de precificação, a coisa fica mais pesada para as marcas. Por quê? Porque é uma credibilidade que eu tô vendendo. Eu não tô vendendo só o conteúdo, não tô vendendo só o vídeo, as imagens. Eu não sei se para você também é nesse sentido. Sim, com certeza. É bem isso mesmo. Eu vejo muito que os criadores específicos de UGC são Hoje existe essa galera, né? Sim, Exatamente. São pessoas que são para fazer esse tipo de conteúdo. É muito raro quando o influenciador, ele faz UGC e coloca isso dentro do seu feed. Sim, verdade. E esse tipo de coisa. Porque o que você tá fazendo ali é como se a marca estivesse contratando um editor de vídeo, basicamente. Tá bom. Uma pessoa mais criativa para falar sobre o produto. Então, tem um roteiro um pouco mais criativo, talvez. Ou então, dependendo, né, do criador, ele vai ir pra uma pegada mais artística, alguma coisa brincando Sim. ali, só mostrando o produto, você não precisa aparecer. Ou então, mais no formato de review. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo muito que a publi, ela é uma coisa que tem a ver com os seus valores, normalmente. Então, tem muito a ver com o seu posicionamento Concordo. dentro das redes sociais, assim. Os temas que você aborda, ou os nichos que você aborda, é isso? Isso, porque UGC, eu não preciso aparecer. Tá. Então, eu posso pegar e fazer vídeo pra qualquer marca. Não precisa ter os meus valores, por exemplo. Eu posso fazer uma review de uma câmera, por exemplo. Não tem nada a ver com o meu nicho, mas não tá eu posso... relacionado à sua imagem, né? Exatamente, não tem a ver com a minha imagem. Eu posso fazer um vídeo desmontando a câmera, mostrando onde ela vai, qual os detalhes que ela pega e etc e tal. Mas eu pegaria uma publi de câmera, por exemplo, dentro do meu nicho? Não, porque provavelmente não teria muito engajamento, as pessoas... Eu ia comentar sobre isso. A sua audiência vai estranhar, porque eles vão falar, do nada ela tá falando sobre um produto que ela nunca fez nenhum tipo de abordagem, é um pouco estranho.
né? Eles vão... Eu acho que nesse momento o público ele vai definir bem para qual caminho você pode seguir e até para as publicidades que você vai rejeitar. Você fala, puxa, esse tipo de publicidade no meu perfil não vai performar bem, pode ser o valor que seja. O meu público vai sentir e aí você já vai perdendo a credibilidade, né? Porque, Exatamente. e eu acho que quem constrói ali há muito tempo o perfil, a credibilidade que a gente tem, eu acho que talvez seja o nosso maior valor dentro da internet, né? Isso nenhuma outra marca consegue simplesmente sair e comprar, né? Isso é um ponto também, mencionando o que você tinha falado sobre os nanos, né, e os micros. É exatamente por isso que a marca busca pessoas menores. Porque a gente construi uma comunidade e construi essa confiança. Então, Sim. não dá Sim. pra simplesmente... Não é só a sua imagem, né? É toda a construção de comunidade sobre um tema específico, sobre as pautas que você aborda com eles, que tem relevância para a marca, porque é o tipo de canal de distribuição, de venda que eles percebem. A marca entende que vai ter aderência, né? Então é o exemplo que vocês deram. Não faz sentido um perfil que fala sobre fitness, um perfil que fala sobre rotina do lar, falar sobre câmeras profissionais. Sim. Não tem nenhuma conexão esse tipo de tema Sim. com aquele nicho que foi construído. Diferente de um produto que, sei lá, tem aplicação para casa, ou você usa cotidianamente no seu pós-treino, pré-treino, porque isso fala muito com o seu público. É o tipo de conteúdo porque eles estão lá seguindo vocês e cria autenticidade, né? Acho que a recomendação em torno desse tipo de produto, não é recomendação, né? Quando vocês falam sobre isso, tem muita confiança, né? Putz, a minha comunidade, ela foi construída em cima de confiança, então eles vão entender que se eu tô recomendando, aquilo tem alta chance de ser aplicável pro dia a dia deles, né? E um gancho sobre isso também é que quando, eu não sei com você, mas, por exemplo, comigo, as primeiras publicidades com marcas muito grandes que eu fechei, eu analisava, puxa, essa marca tem mais seguidores que eu. Então, eles não precisam dos meus seguidores, eles precisam da minha comunidade. Sim. Então, é uma basicamente o boa, meu ótima visão. nicho fechadinho ali. Era eu, aquele bando de mãe, recém-mãe, várias mulheres que estavam, nossa, eu preciso, sou com um problema X, com, sei lá, gente, vou dar um exemplo aqui, eu já testei vários aspiradores nasais, isso aqui é bem específico, mas toda mãe sabe. E aí, já testei vários, qual realmente funciona? Gente, a marca X já tem, sei lá, às vezes marcas de mais de 1 milhão de seguidores, eles não precisam de mim, mas eles precisam de uma mãe testando, falando, é bom, Aspiradores de fato. nasais, né? Aspiradores nasais, às vezes eram isso mesmo. Mas realmente, ótimo porque a marca tinha mais seguidor do que eu pensava, não, eles precisam da minha comunidade, eles precisam de mim necessariamente, E né? aí vem a questão da autoridade, né? Quando a gente fala de nanos e micros, não é aquela comunidade de milhões. E não tem nada de Exato. errado com comunidade de milhões. É, Mas se a gente tá falando de uma comunidade de 20 mil pessoas, 10 mil pessoas, 50 mil, você tá conversando com eles. Então, assim, poxa, a Tainá tá falando daquele aspirador, fica uma conversa muito mais pessoal, um diálogo Íntima, muito mais né? próximo. Mas voltando um pouquinho atrás, me chamou muito a atenção a clareza que vocês têm entre UGC Diferença, e né? Publi. Porque hoje é incrível, aqui na Sanduíche, o que a gente recebe de marcas que não consegue diferenciar, ela fala assim, eu preciso de UGC. Então tá aqui o briefing. ela sabe que ela quer um criador, né? Ela sabe que ela quer um criador para falar do produto. E aí, tá, mas quantos views você vai me entregar? Qual o engajamento que você vai me entregar? E na fala da Poli agora é exatamente isso. Quando vai fazer o UGC, ela pode ter o foco no fitness, no bem-estar. Mas se ela receber uma câmera para produzir aquele conteúdo, ela vai falar, cara, como é fácil encaixar essa lente. Olha como a bateria é simples. Porque esse conteúdo não vai precisar da autoridade da Poli como uma pessoa de saúde e bem-estar. Sim. É só o unboxing da câmera, para que a marca possa o quê? Usar isso nas páginas de descrição do produto dela, nos marketplaces, patrocinar nas redes sociais e por aí vai. Mas por incrível que pareça, e hoje a gente está vendo aqui na mesa, o criador tem muita consciência do Sim. que é o UGC e a marca hoje, a gente não está falando de marca pequena não, a gente está falando de muita Sim. marca grande, elas não têm essa consciência. Então por muitas vezes vem pra gente assim, eu quero o GC, vem o briefing engessado, aprovação do conteúdo, querem saber quantos seguidores, qual é a média de visualizações, Publicação qual é o no perfil engajamento. do criador, Do que ele criador. fale várias vezes sobre aquele produto. Sim. Porque Nossa. acho que a marca mistura, né? A experiência de ter um review sobre aquele produto, que seja só um review, com, de fato, aquele criador aplicar aquele produto, ou enfim, aquela solução, a um problema cotidiano. Isso é uma publi. Porque, pra mim, é muito claro, assim, e eu acho que as meninas conseguiram deixar muito cristalino. UGC, eu não preciso mostrar o meu rosto,
e eu não estou conectando aquele produto com a minha comunidade. Eu vou enviar para a marca esse vídeo e ela vai usar do jeito que ela quiser. Tem seção de imagem, patrocina, faz o que você quiser com o conteúdo. Publi não, você quer falar com a minha comunidade. Então eu vou usar o meu rosto, a minha autoridade, eu vou dar exemplos reais do meu cotidiano de aspirador nasal, porque é isso que você me procurou para fazer. Você quer que eu fale sobre isso com essas pessoas que eu com a comunidade que eu construí. Então essa diferença, putz, eu acho que ficou muito Você claro. está alugando a minha autoridade. Você Exato. está alugando o meu lugar de fala com o meu público. Quando no UGC você está alugando o quê? A minha criatividade de produzir um vídeo fazendo review desse produto para que você, marca, utilize, impulsione e bote nas suas redes. Só que a gente vê hoje no mercado o conceito deles utilizarem o UGC sendo publicado nas redes do criador. E tudo bem. Quem sabe até uma transformação que a gente vai ver que tem Sim, o eu acredito que é até uma UGC barra oportunidade. publi, né? Exato. Mas o grande ponto que acontece aqui, e aí a gente fala muito do lado da sanduíche, que recebe as verbas para controlar as campanhas dessas Marcas procuram a gente. As marcas procuram a gente e elas querem que vocês façam a publi, mas que seja pago como UGC. Porque, poxa, a publi... É esse maior o ponto. Esse é um bom ponto. Por isso que eles... É aí que tá o É problema. aí. Porque não existe uma confusão... eu vou chamar publi de UGC. A confusão, eu não vou falar que ela é proposital. Eu sei que é uma publi, mas eu quero pagar como UGC. Eu não vou falar que ela é proposital, mas UGC Concordo. é um modelo de conteúdo que é mais barato para a marca. Sim. E o criador de conteúdo entende isso. Porque, pô, o que é caro é conectar você, marca, com a minha comunidade. Não é usar a minha imagem. A não ser criadores gigantes que trabalham com isso, porque, né, existe, inclusive, uma métrica de imagem, enfim, não é sobre isso. Mas criadores que produzem UGC, como a Polly falou, existem perfis. Se você procurar no Instagram agora, .udc é o que a galera costuma usar, né? O perfil .udc, que é um feed de vários UGCs que essa pessoa usou. Se você olhar, não aparece o rosto dela, só aparece os conteúdos que ela criou, que funciona como um portfólio. Esse tipo de conteúdo é muito mais barato. Sim. E a marca confunde o pedido. Eu quero um UGC seu pra remunerar menos. Sim. Exatamente. Pra conseguir ter do criador a mesma entrega de uma publi, mas pagando menos do ponto de vista de conteúdo. Vocês percebem isso nas interações com as marcas? Com certeza. Eu acho que esse é o principal ponto, assim, da confusão entre UGC e publi pras marcas mesmo, né? Eu acho que também tem uma questão de que existem algumas marcas que querem utilizar também, não só da autoridade, mas também do alcance que este influenciador tem, né? Só que UGC não vai corresponder a alcances, né? Não vai ter as métricas que precisam ser analisadas. UGC é o puro conteúdo ali para a marca poder utilizar da forma que ela quiser. Então, assim, eu fico até muito surpresa em como que vocês conseguem lidar com esse tipo de pedido e como que vocês conseguem deixar isso claro para as marcas também. Porque, do meu ponto de vista, quando as marcas chegam em mim, existe um acordo, uma negociação, uma explicação também, explicando... Você acaba educando em algumas vezes a própria marca, né? Exatamente, tem um Media Kit também, que você tem pacotezinhos, isso aqui pra fazer no post de feed, uns stories, um Reels, quanto que é, individual, então contínuo, usando a minha imagem, etc e tal. Dá pra fazer umas negociações. Agora, quando existe um intermédio ali de uma marca querendo chegar em vocês, eu fico muito... Como que vocês conseguem educar também a marca, assim? Acho que isso é um processo complexo, até porque quando a marca vem, ela pergunta pra gente, ela fala de UGC, mas quando ela bota o briefing e tudo mais, como tem que usar, tá na cara que é um publi. Aí no final ela coloca uma observação. Tem como deixar uma observação se eu quiser usar nas minhas redes? Ora, a estrutura básica do UGC que você use, né? será produzido um conteúdo de review do seu produto com detalhes para que você use na sua rede. Então as marcas às vezes colocam, algumas perguntam, posso utilizar ou não? Então o que a gente vê no mercado hoje é essa confusão.
E é interessante ver como que vocês do lado do criador, vocês têm a clareza, talvez por isso esse desencontro gigante da expectativa do criador de remuneração e da marca do quanto ela Exatamente. quer remunerar. Que ela não quer mais fazer campanha só com 5, 6, 10, 15, 50 criadores. Muitas vezes ela está vindo com o pedido de 100, 200, 1000 criadores para fazer o DC, mas ela engessa o briefing, quer saber o mínimo de seguidores, qual é o engagement rate desse seguidor e quer ficar No pagando dia como entrega. eu disse, né? Exatamente, eu acho que é o ponto central, assim. E aí até, porque eu acredito que vocês mensuram o tempo que vai ser envolvido na criação de conteúdo. Como é que costuma ser para uma publi, o processo de vocês criativo para construção de conteúdo, né? O que vocês costumam receber das marcas, olhar como pontos importantes, até mesmo a preparação de conteúdo, estudo. Como é que costuma ser essa preparação? Tá. Depende do timing, né? Porque a depender da campanha, você tem espaço para criar, né? Tem todo o processo de entender, às vezes, várias reuniões com as marcas para ter essa construção sólida para uma publicidade. E, em outros casos, você precisa ter um pouco mais de facilidade, rapidez, é isso, o briefing é esse. E assim, até a questão dos briefings, em muitos momentos a gente tem que seguir, né? Tem ali os do's e os don'ts, para quem não sabe. Quando nós fechamos uma publicidade, você recebe ali o briefing, existem coisas que você pode falar, existem coisas que você não pode falar. Tudo isso demanda, no meu caso, eu sempre vendo ali a minha imagem. Quando, por exemplo, eu tenho que mostrar algum dos meus filhos, o processo é totalmente distinto. E isso às vezes é um pedido da marca, né? A gente quer que seus filhos estejam sim, no contexto. Exatamente, dentro do contexto. E ali, neste momento, eu preciso... eu sempre tenho muita seriedade com os conteúdos, mas quando se tratam de crianças em publicidades, a coisa muda totalmente a estrutura. E aí já, né, obviamente o valor já é totalmente distinto. E aí, assim, dentro do briefing, o que é possível fazer, o que não é possível fazer, qual tempo eu tenho para isso, em qual ambiente eu vou gravar essa publicidade. Às vezes é publicidade que precisa estar, né, tem toda a locomoção. Se é um evento, quem precisa estar nesse evento. Se eu vou precisar, por exemplo, de um editor de vídeo, se eu vou precisar de um videomaker naquele dia. Sim. Então, eu acho que tudo depende muito e as marcas nem sempre vão dar tanto espaço para você pensar, refletir e, Sim, né, sim. estruturar muito bem as publicidades. Eu não sei como é contigo, mas eu acho que Sim. não muda muito, né? Mesmo nichos bem distintos. Até da Polly eu fico mais curioso, porque como ela falou que são marcas que estão com ela há bastante tempo, Mais perene. como é que você não cai, por exemplo, em sei lá, uma monotonia, uma preguiça de conteúdo pra, tipo, sempre mostrar o pré-treino antes do treino, sempre mostrar o whey depois do treino. Como é que, tipo, você acaba inserindo esse contexto de criação de conteúdo em relações tão de maior período de tempo, né? Legal. Acho que só sobre publis, assim, pontuais, realmente é exatamente isso que você mencionou. Não tem a questão das crianças, então não sei como que deve ser essa logística. Deve ser absurdo. Parece, Loucura, engraçado. loucura. Mas, assim, realmente, tem que levar tudo isso em consideração, mas acho que também tem uma questão de que, tipo, quando você tá começando também, você não pensa em pegar um editor de vídeo e fazer... É tudo você é tudo. Mas é o eu presa, né? eu sou a própria empresa, exatamente. E é bem difícil, né, também, quando você tá iniciando ali, como que você consegue. Às vezes, realmente, a marca tem esse bem engessado, né, o que eles querem exatamente da publi, mas... Eu acho que nesses relacionamentos longos, de marcas longas, eu acredito que o que tá dentro da minha rotina acaba ficando muito mais no relacionamento que eu tenho com a minha comunidade íntima, que são os stories, digamos assim. Então, tipo, eu acabo dizendo que o que tá no feed é a minha comunidade que tá ali de vez em quando... quem tá comentando é que tá mais próximo, mas às vezes só passa no feed. Mas quem tá dentro dos stories e tá sempre te olhando é a comunidade mais íntima que você tem. Então são eles os potenciais que vão querer realmente incluir este produto na rotina deles. Entendi. Então,
esses produtos de longa data acabam sendo mais divulgados dentro dos stories do que realmente dentro do feed. Mas, ao mesmo tempo, como eu também quero manter, né, essa relação e também ter esse posicionamento também para os meus seguidores de outros, não tantas proximidades íntimas assim, eu acabo fazendo conteúdos como receitas, ou então como que foi o meu dia, ou então o que eu como, sei lá, quais são os meus cafés da manhã favorito. Você precisa pensar muito para criar várias pautas diferentes para abordar sobre um problema que parece o mesmo. Né? Exatamente, mas assim, não é tão difícil, porque, por exemplo, no Instagram, ao contrário do TikTok, o Instagram ele é muito rápido, né? Então, todos os vídeos e conteúdos são mais rápidos. Então, top 3 coisas que eu aprendi, top 3 comidas, ou então, coisas mais rápidas de consumo rápido. Então, acaba sendo mais, entre aspas, menos trabalhoso, né? Do que realmente fazer uma publi, né? Que tem uma dedicação maior. Então acaba sendo mais rústico. Eu acho até que com essas marcas de relação a longo prazo, elas esperam mais naturalidade também no momento que você vai indicar, né? Porque já que aquilo tá ali semanalmente, por exemplo, vou dar um exemplo com comunidades, assim, com marcas, perdão, que você tem ali um escopo pronto, você precisa indicar aquela marca uma vez por semana, você precisa citar ela ali nos seus stories. Então melhora o apelo natural mesmo de aquele produto tá no seu dia a dia, vou fazer meu café da manhã, vou colocar aqui o produto tal, vou buscar meu filho na escola, vou usar o carro tal, por exemplo. Então, nesses momentos, eu acho que o natural, ele flui melhor para também não cansar a sua audiência, porque senão todo mundo vai entrar nos seus stories, vai saber exatamente o que você vai falar, do mesmo jeito, e aquilo fica ruim, né, para quem vai acompanhar. E essa naturalidade, né, quando a Poli fala que é uma relação de longo prazo com a marca, como é que é a proximidade deles em dar o feedback sobre o que você está construindo? Ou você entende que já trabalha com eles há tanto tempo que você entende o que pode e o que não pode ser dito? Ou existe um período, por exemplo, períodos sazonais de campanha, chegou o mês do consumidor, eles vêm e trazem para você algumas dicas de pautas que eles gostariam de fazer com você? Como funciona essa dinâmica no dia a dia nessa relação de longo prazo? Tem uma comunidade, na verdade, né? Essas marcas de longo prazo, assim, a gente tem grupo no WhatsApp, com outros criadores. Influenciadores também. Ou então um canal de transmissão também, que eles vão mandando mensagens. Então, todas as vezes que tem alguma promoção, eles acabam trazendo, olha, aproveita esse mês que esses produtos aqui vão estar com mais desconto. Se você quiser incluir isso no seu dia a dia, esse daqui tá mais, né, dentro do desconto, do esperado. E acaba também que tem pessoas que, dentro da marca, que acabam tendo contato direto comigo. Então, eu consigo conversar com a marca mais cara a cara, né? Assim. Sim. Então, por exemplo, olha, esse mês eu tô passando por um momento difícil, não vou conseguir fazer entregas do mesmo jeito que eu conseguia fazer um tempo atrás. Aí, nossa, que legal, dá pra ter um relacionamento mais humano, assim, sabe? Nesse sentido. Ou então, olha, esse mês eu quero produzir isso aqui, eu tô com essas ideias, o que você acha? E aí tem uma certa proximidade de amizade até, né? Dependendo da marca também e da abertura realmente que existe. Eu acho que é mais nesse caminho, assim, de construção em conjunto. Isso é interessante porque eu sei a marca, né? A gente tá falando da Dux, né? Sim. A Dux é uma marca muito madura nesse sentido. Inclusive, toda a tecnologia, toda a plataforma de acompanhar a performance de vocês, eles desenvolveram in-house. Então é bacana escutar de você, porque quando a gente comenta de cases no mercado, a gente sempre traz o case deles que tem um time dedicado, eles fizeram uma plataforma de acompanhamento. Eles entenderam a importância disso em um nível de ter um time grande de cuidando. Tecnologia e de performance cuidando dos criadores. Exato. Nem toda empresa vai tomar talvez a mesma decisão, por isso que a gente, como Sanduíche, existe, a gente é especialista em construir comunidades de criadores que tem exatamente essa relação que a Poli trouxe, e a gente acredita que essa via de interação entre criador e marca torna as coisas muito mais... proximidade, né? A proximidade de manter o criador sempre perto da marca, com as expectativas, os grupos que ela fala de contato,
replicando quais são os interesses da marca naquele mês. Então, assim, acho até interessante falar, aqui não é para fazer a publi, mas eles têm uma estrutura muito madura. O que te coloca numa posição em que você tá falando assim, eu tô confortável, eu sei o que eu tô fazendo. Mas a grande verdade é que o mercado como um todo quer desenvolver programas de relacionamento de longo prazo com criadores, mas tem uma ou duas pessoas que controlam tudo na planilha, ou usam a plataforma só para selecionar quem são os criadores e, ó, toma o briefing e faz. Ou faz uma vez meio mal feito, sei lá, e der errado e acha que não funciona. Aí vai falar, o programa não funciona porque uma coisa é essa proximidade. E uma das perguntas que a gente tinha aqui para discutir agora é muito sobre isso. Como vocês, como criadores, se sentem sobre o feedback da marca, né? Porque muitas vezes vocês são chamados para fazer um trabalho, o trabalho foi entregue, ok, Tainá, foi entregue. Tá, mas poxa, eu queria saber, foi entregue? Você gostou? Deu um recall de vendas interessante, ou no mínimo deu o resultado? Será que vão me chamar de novo e tudo mais? O que eu vejo no caso da Poly, ela consegue ter um senso de como ela está performando e da aceitação dela dentro da marca. Mas aí eu vou começar pela Tainá, que pelo jeito não trabalha com uma marca como ela trabalha. E qual é a tua sensação, assim, quando você fala que termina um trabalho, fica aquele gostinho de, poxa, eu gostaria de ter um pouco mais de contato e feedback? Eu ia falar sobre isso. Além do feedback, é o retorno, né? Porque se você sabe que a marca retornou e falou, não quero fazer mais uma ação contigo, esse eu acho que é o primeiro que você já abrir os olhos, você fala, não, então realmente a performance foi boa, foi legal, essa troca, apesar de ter, às vezes, campanhas mais pontuais, você não ter uma troca tão direta com a outra pessoa que tá ali representando a marca, eu acho que é muito importante pro feedback no geral, você ter alguém ali mais próximo pra falar, olha, puxa, nesse dia eu não vou conseguir gravar, e aí, de certa forma, você consegue estar mais aberto pra, sei lá, gente, eu vou dar um exemplo, não consegui entregar em tal dia, mas como é uma marca que eu tenho uma boa relação, quero, né, manter essa boa relação, vou entregar mais conteúdos, então eu acho que a longo prazo dá pra gente ter uma métrica mais justa sobre essas campanhas, mas quando é algo pontual, a marca retornar, sempre, a marca falou, não, a campanha foi muito boa, então a gente quer repetir, e claro, a outra pessoa ali do outro lado também falar, olha, esse vídeo ficou muito bom, a iluminação tá muito massa, a narrativa tá muito boa, e aí eu acho que volta a importância de você falar sobre produtos, sobre serviços que estão na sua vida, porque isso flui naturalmente, você consegue ter mais habilidade ali, propriamente falando, na gravação da publicidade, e o feedback depois de falar, olha, se é, por exemplo, uma publicidade comissionada, além do escopo fechado, de valor que você vai receber, olha, você teve tantas vendas, gente, isso é muito bom, porque você fala, realmente a minha comunidade se envolveu com aquele produto, né, eu acho que essa questão das comissões você vai sentindo. Eu vou até dar um exemplo da primeira marca que eu trabalhei, assim, e ela realmente acreditou no meu potencial. Eu tinha 10 mil seguidores na época. Eu vou até falar o nome dela, tá? Porque ela é uma marca pequenininha, é a J Pororoca. E, gente, ela fazia uma coisa muito específica, tá? Ela fazia tapetes para criança na introdução alimentar, fazendo BLW. O BLW é aquele método de introdução alimentar que a criança derruba muita comida no chão. E é um problema para as mães ter que limpar depois o chão, porque vira um caos mesmo a sua casa. E aí, os pedaços grandões, enfim. E aí ela enxergou a oportunidade de criar um produto que é um tapete que ele, literalmente, quando você puxava a corda dele, ele pegava toda a comida do chão e você colocava no lixo, pronto, acabou. E aí eu não imaginava que a minha comunidade era tão forte, até que ela me falou, Tainá, você teve 200 vendas. Nossa. Eu falei, o quê? Com 10 mil seguidores. Com 10 mil seguidores, você teve 200 vendas. Eu falei, não, pera, eu não entendi muito bem. Ela falou, não é um erro, realmente... Todas as pessoas que você ali teve uma troca e você falou, gente, realmente foi um produto que foi muito eficiente, eu mostrei o uso dele no dia a dia. E aí, nesse momento, não importa o tamanho da marca, se você realmente gostou muito, o feedback é esperado. Ela vai falar, Tainá, suas vendas foram muito boas. Sim. E aí a galera já sente que não foi só o tapete, foi o sofá, foi outros produtos. E eu acho que isso é muito valioso para quem cria conteúdo, né? Sim, essa proximidade que vocês têm com a marca, inclusive para contribuir, né? Vocês que estão perto da comunidade, entendem as melhores narrativas que aqueles produtos poderiam ser feitos, ou os melhores jeitos de introduzir certos temas. A marca, às vezes, ela tem um pouco de receio, né? De, putz, será que eu vou deixar tanta gente falando do meu produto de um jeito sem controlar? Eu quero aprovar roteiro e tem que escrever, e eu vou querer aprovar o conteúdo. E vocês estarem com essa proximidade com as marcas para construir em conjunto, né? Co-criar.
faz com que essa via de mão dupla seja muito benéfica. Porque você, de fato, vai construir um conteúdo que vai conectar com a sua comunidade, porque você sabe as formas de que a narrativa precisa ser feita, a construção de conteúdo precisa ser feita, os momentos que eles precisam ser entregues, e isso vai ficar muito mais agregado e integrado com o que vocês produzem de conteúdo. Não vai parecer uma publi. Não, eu usei o produto e ele funcionou muito. Solucionei um problema, né? E eu acho que, puxando esse gancho, assim, também, o jeito que você fala também influencia muito. Não só a comunidade, mas a resolução de problemas. É isso que costuma vender produtos dentro da internet, ela falou basicamente. assim, não tem como não vender. Eu vi a empolgação dela aqui falando Exato, do você produto. vê que resolveu Ela um problemaço, foi, quase que eu falei assim, onde é que vende Eu esse não faço, tapete, mas né? eu quero. Então, assim, eu acho que essa identificação, quando você vai fazer um conteúdo de review e você vai falar do produto e de fato você se impressionou com o produto, que é uma simplicidade. Pô, você desenhou aqui, caiu tudo, fechei, é só um saco, boto no lixo. Quem não quer um produto desse? Quem tem um filho que está passando pelo mesmo momento da introdução alimentar? Então, acho que essa empolgação, essa autenticidade de uma comunidade que já te respeita por outras indicações. E aí eu volto lá no começo, quando você falou, eu não vou indicar um produto que eu não acredito. Exatamente. Porque se você indicar um produto que é uma porcaria, as pessoas vão comprar, vão falar, pô, isso aqui não funciona. Tainá me ludibriou. Agora não, comprei um negócio, realmente funcionou. O próximo que você anunciar vai funcionar e o próximo também vai. E a nossa comunidade, ela tá tão próxima, porque se eventualmente você indica um produto que teve, sei lá, um problema de lote, e aí, aquele produto deu algum defeito, eles vão te mandar mensagem. Eles vão falar, o produto tal, viu? Aí, nosso papel nesse momento, né, falar, marca, não foi legal isso, se continuar nesse ritmo, a gente não continua indicando, porque a galera confia tanto que eles sabem, eles vão vir reclamar. E é engraçado. Nossa, isso é muito... Ai, desculpa. Não, pode falar, fala. Não, mas isso é muito doido, porque a gente vira um ponto focal entre duas pessoas, assim. Quem gostou muito e quem odiou, né? Era isso que eu ia falar, vocês viram o customer facing, vocês viram o pós-venda da marca, porque as pessoas vão reclamar, eles não vão ter paciência de entrar no saque e reclamar. Às vezes eles vão vir no teu comentário e mandar, poxa, Tainá, aquele produto é ruim, arrebentou, daí você vai reclamar para a marca, porque, foi a sua imagem, não, foi um problema no lote. Eventualmente, marcas muito maduras podem usar vocês para dar a mensagem, inclusive, que, pessoal, quem teve problema, entra aqui, faz assado e tudo mais. Sim. Então, vocês viram esse pós-venda e esse customer facing da marca, veja a importância, né? E também, por conta do tamanho também da comunidade, tem como a gente ficar respondendo, né, as pessoas e tal. E às vezes, eu não sei se você tem isso também, tem um grupo de WhatsApp com alguns seguidores também, que alguns eles acabam entrando, que vieram de stories, esse tipo de coisa, e acaba tendo uma proximidade maior ali, onde as pessoas podem dar seus feedbacks. Mas também existe um ponto que a gente acaba virando também, que é como se fosse ensinando ele a comprar ou ele a utilizar, porque eles realmente vêm na DM perguntar, mas você tá fazendo como? Mas e aí? Ou então, como que coloca o seu cupom? Ou alguma coisa do tipo, aí você vai ensinar ali. Mais do que o conteúdo, né? Já que você tá falando sobre a marca, tudo que eu tiver de problema, eu preciso da sua ajuda. Como é que eu compro? Onde que é o link? Cadê o cupom de desconto? Tive um problema, como é que você tá usando? Exatamente. Porque a proximidade que vocês têm com a comunidade, né? Criadores em geral que são pequenos, né? E aí pequenos a galera... Existe a terminologia do mercado, né? Os nano e micros ali. Galera até, sei lá, 250 mil, 500 mil... consegue responder as pessoas no inbox. Sim. E isso faz com que essa troca, não só do consumo do conteúdo, mas inclusive de ir além e perguntar como é que você está usando este produto no dia a dia que eu quero usar igual. Faz com que a recomendação seja muito mais benéfica, né? É muito mais genuína, né? E também tem uma construção de amizade, de certa forma, porque... Eles são só seguidores, né? Exatamente. Tem alguns seguidores que mandam mensagens pedindo conselhos sobre coisas da vida, por exemplo, né, no caso de emagrecimento, ou então de saúde, qualquer coisa nesse sentido, acabam vindo pedir conselho, falando, desabafando da vida, acabando esse tipo de coisa. E aí, se você dá algum conselho, se você ajuda de alguma forma, eles ficam tão agradecidos que é como se fosse uma fidelidade ali de eu só vou usar, eu posso comprar dessa marca em qualquer lugar, mas eu vou comprar no site
com o cupom da Poli, porque é a Poli. Eu não vou comprar Sim. na loja da esquina da minha casa, que é um pouquinho mais barato, mas eu sei que Sim. eu vou ajudar a Poli Você dessa vira uma forma. referência, né? Eu acho que aí é o conceito da influência numa comunidade menor. Existe a influência de que aquele cara super influente, milhões de seguidores, tudo que ele usa eu gosto, ele tem um bom gosto para roupa e tudo mais. Mas quando entra nesse nível da relação pessoal, em que você deu atenção ali na DM, deu atenção nos comentários, respondeu e solucionou o problema dela, cara, cria um bonde tão forte que é qualquer coisa que você indicar para essa pessoa, para esse seguidor, com certeza ela vai Até o caso que ela seguir. falou, né? Tem gente que paga, até aceita pagar um pouquinho mais caro, Sim. porque tá indo no e-commerce É usando o isso mesmo. cupom do criador e sabe que vai É ser, isso sabe? mesmo. E falando em receita, né? Falando em dinheiro, porque Dinheiro, no final do dia isso é uma profissão, no final do dia isso é um canal de vendas para as marcas e tudo mais. A gente sabe que hoje no Brasil, a maioria, não só no Brasil, mas no mundo, a maioria dos criadores, eles têm a profissão de criador de conteúdo como uma receita complementar. E aí é interessante ver que quando você pergunta para eles, todos trabalham duro para que a profissão criador se torne a sua receita principal. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouco hoje como vocês estão nesse momento, né? Ah, não, a criação de conteúdo, ela é uma receita complementar, eu tenho um outro trabalho, mas, e reafirmem, se é o objetivo de vocês realmente, que a criação de conteúdo seja a profissão número 1 de vocês, a receita número 1. Tá. No meu caso, é a minha receita complementar. Por muito tempo foi ali a principal, mas eu não sei o caso da Poli, como funciona, porque assim, a gente sabe que pagamentos 30, 60, 120 dias já chegou, e aí assim, não existe isso, né, cara? A vida tá acontecendo. Você Você não entregou pode agora e vai receber daqui 120 dias, né? Exato. É isso que eu acho que as pessoas não entendem. Você entrega o conteúdo agora, o esforço é agora, mas o pagamento é lá na frente. Isso é do mercado, então a gente já entendeu, eu acho que já aceitamos, já passamos da fase de não aceitar. É isso. Então, é bom que a gente se reinvente, né? Então, hoje eu trabalho dentro de uma plataforma que também conecta outros influenciadores e é muito bom estar do outro lado também. Nessa conexão, você conhece melhor também outros problemas de outros nichos e eu gosto muito porque isso também me ajuda na minha própria criação de conteúdo, né? Então, isso vai se somando, é muito bom. Não sei como é o seu caso. Perdão. Tá tudo bem. Bom, no meu caso, eu trabalho CLT e tenho a minha renda complementar com o Instagram. Então, influenciadora nas horas vagas. E às vezes não temos horas vagas, né, também. Mas eu trabalho numa empresa, uma fintech, né? Então, eu acabo trabalhando com tecnologia. E eu tenho eu tenho uma metodologia dentro do meu trabalho que me ajuda a fazer a criação do meu conteúdo. Ah, legal. Então, tipo, por exemplo, né, eu sou designer. Eu tenho que fazer um discovery, entender as pessoas, aí depois uma ideação, buscar quais são as jornadas, identificar os maiores problemas, pra depois trazer uma solução e aí a gente testar. Então, basicamente, eu sempre faço isso dentro do Pra criar um conteúdo. pra criar Pô, um que conteúdo. massa, funciona. Entender como que é a minha audiência, trazer os pontos de dores e testar, né, as soluções que a gente pode fazer. E, enfim, acho que acaba que a minha profissão ajuda bastante na parte de influenciadora. Mas, pro futuro, eu fico me perguntando onde quero chegar. Eu acho que esse momento do nano no micro, acho que fica nessa corda bamba de onde você quer ir. Se Não você existe realmente... receita confirmada, né? Você tá sempre Sim. todo Você não mês sabe, ali no exatamente. zero. E eu sinto que eu gosto muito da minha profissão que eu construí. E eu também gosto muito de estabilidade, né? Tendo férias, tendo 13º, coisa do tipo. Sendo que com a influência, apesar de, sei lá, mesmo que eu ganhasse muito, ainda assim depende É uma do máquina mês. que depende Sim. de Todo você mês é um mês do trabalhando zero, todo né? mês para fazer a conta Exatamente. girar, né? Então, por exemplo, não tenho um dia off caso eu fique doente, assim. Se eu um dia off ou uma semana off, por exemplo, porque eu quero viajar sem me preocupar com o trabalho. E eu acho que eu me peguei muito em vários momentos que hoje eu já consegui até blindar em relação a isso. Em muitos momentos não dá pra relaxar porque você fica pensando, eu quero
criar conteúdo. Exatamente. O que é o trabalho versus o que é lazer. Às vezes Entendi. você quer mostrar o seu lazer também. Só que, por exemplo, eu já tive, por exemplo, minha lua de mel. Eu viajei num lugar super legal. Só que eu já deixei tudo produzido, conteúdo da semana toda, porque eu falei, não, eu vou relaxar nessa viagem. Eu não consegui. Eu Queria ficava. produzir conteúdo, eu quero queria produzir. produzir Isso aqui é tão conteúdo da legal, viagem. deixa eu produzir também. Tipo, quanto que é o valor de sei lá o que no Brasil versus aqui, ou sei lá, esses conteúdos. Porque às vezes a gente gosta, né? E é genuíno. E assim, a gente começa a misturar até um pouco, né? Porque chega um momento. Eu já tive viagens a lazer que eram publicidades. E aí você tá ali naquele momento, você sabe que você vai ter que criar, mas ao mesmo tempo você tem que relaxar também, porque você tá no seu momento de lazer. Então a gente acaba juntando tudo isso. E dentro desse mercado é positivo, mas ao mesmo tempo você precisa saber equilibrar. Eu tô numa fase de mudança de conteúdo, então isso pra mim também tá batendo muito, porque eu preciso parar de falar sobre tudo que eu já falei até hoje. A minha audiência vai estranhar, mas eu quero mostrar que eu também sou uma pessoa que entende de outros assuntos, além de maternidade, casamento e afins. Então, eu acho que esse equilíbrio é muito difícil, e as pessoas imaginam que por você criar conteúdo, por você já ter publicidade, sei lá, com marcas grandes, você quer viver o resto da vida naquilo, né? E talvez não. Existem outros espaços pra gente explorar essa criação de conteúdo e não largar de mão ali. O perfil ali ainda é muito importante pra gente, né? Não, isso é muito interessante que vocês estão falando, porque abre espaço para uma discussão que é para um próximo episódio, que é o que a gente chama de EGC. Employee Generated Content, que daí é quando é o empregado, o funcionário, que já tem todo o skill set que vocês têm, produzindo conteúdos genuínos Sobre a empresa. Sobre o dia a dia de trabalho. mas sem briefing. É um incentivo natural de empresas maduras, que é você vai falar do que você fez no dia, o que você não fez, por que você gosta, como que você se sentiu desenvolvendo como profissional. Você pode falar de frustrações em uma reunião e como esse conflito foi resolvido dentro de uma empresa de uma forma natural, porque os valores da empresa são bons, porque seus pares são pessoas abertas à discussão, porque isso é a próxima geração de problemas que pessoas têm. Próxima não, né? Já são problemas que as pessoas têm e estão buscando conteúdo. Mas aí é pauta para uma próxima conversa. O que eu ia falar para vocês agora, eu acho que é uma pergunta mais aberta, né? Diante do que vocês trabalham hoje, como vocês veem a criação de conteúdo, o que cada uma de vocês enxerga no futuro, tanto para as redes como para a produção de conteúdo, né? Como criador. Bom, eu acho que cada vez mais que vai passar vai ser algo mais natural possível. Eu não consigo enxergar tantas coisas rebuscadas, porque eu acho que são públicos, cada rede social tem públicos diferentes, né? Obviamente. Mas eu sinto que cada vez mais que passa, as pessoas estão buscando por pessoas autênticas. E eu também ouso a falar que, na verdade, não importa quem é você, importa o seu conteúdo. Então, por exemplo, observa como que você utiliza as redes sociais. Você tá no Reels ou no TikTok, você vai arrastando pra frente. E aí a pessoa tá falando sobre, sei lá, skincare. Eu quero saber sobre skincare. Essa pessoa, eu não decorei o rosto, eu não decorei a voz, eu não sei quem é essa pessoa. Pra mim, não importa quem é essa pessoa. O que importa é o conteúdo dela. Então, pra mim, o futuro é só foco em conteúdo e não em quem você é. Essa ideia de influenciadores da nossa época mais antiga, de youtubers, de blogueiras raízes, em que a gente sabe quem são essas personalidades, eu acredito que era por conta do nosso tipo de consumo que a gente tinha antes. Não era tão rápido. Você conhecia realmente a pessoa. E a não ser que seja no Instagram mesmo, onde a pessoa acompanha seus stories e veja a sua rotina, que é um nicho muito íntimo, assim, o que importa é o seu conteúdo. Então, eu acho que o futuro é esse, assim, a gente só focar em assuntos que as pessoas querem saber exatamente e ser repetitivo. Não, eu concordo de certa forma, porque se o assunto é que te chamou a atenção e não precisa ser uma autoridade que você já conhece, Exato. eu gostei do creme, acho que eu tô inclinado a comprar pelo review que ele fez. Aí o que você faz? Você só clica no perfil da pessoa para ver se ela não é um charlatão ou se ela é uma pessoa que Tem costuma outros conteúdos falar relacionados, né? Acho que é só aquela validação social um pouquinho para ver se aquilo não é um clickbait ou alguma É um coisa cara para um golpe. crachá. Quem é essa pessoa aqui? Deixa eu ver se não é um bot
bot maluco, um golpe acho do que Zap. Mas ok. assim, tipo, por exemplo, receita. Você tá passando no feed receita. Eu vou clicar no perfil dela pra ver outras Outras receitas. receitas. O conteúdo que chamou a atenção, É. não foi a pessoa, né? Exatamente, eu concordo. quero ver outras receitas e eu vou salvar várias receitas. Então, tipo, essa estratégia de saber o que que é salvável, o que é compartilhável, também é uma coisa O que vai fazer você seguir aquela pessoa, né? É. Porque eu não sei no seu perfil, mas todos os meus vídeos que viralizavam, eu ganhava muitos seguidores. Sim. Hoje já não é assim. Sim. Meus vídeos podem, sei lá, pegar 17 milhões de visualizações, que foi o meu top. E não receber tantos Sim. seguidores quanto eu recebia naquela época. Porque são as pessoas confiando no algoritmo, que se eu gostei Exato. desse tipo de conteúdo, o algoritmo algoritmo vai me Vai me entregar. entregar mais. Então não preciso eu fazer essa curadoria. É a Exato. velha história, no computador hoje em dia, quando você tem um Mac, você não fica mais se preocupando em salvar os arquivos na pastinha certa. Você só salva, você sabe que depois o Mac vai se virar para te entregar o arquivo onde está. O algoritmo é a mesma coisa. Se eu gostei disso, o algoritmo sabe, ele vai passar a me entregar conteúdos como esse. Então essa migração de conteúdo seguidor, acho que é um fenômeno que todo mundo está Sim. sentindo hoje E eu nas acho que é um redes mercado sociais, que né? agora está se adaptando e os criadores precisam se adaptar, né? Então, no meu caso, falar muito sobre estilo de vida, mas chegar a um ponto que você não quer mais mostrar sua intimidade, você precisa ter um foco, um nicho, e aí dedicar ali todo o seu. Colocar toda a energia, né? Sim. Naquele assunto para você se tornar uma autoridade naquele assunto e as pessoas quererem te seguir e as marcas te encontrarem. E aí eu acho que o ciclo se repete, né? É sobre o assunto e não sua intimidade mais Exatamente. agora, eu acho. E você, tá? Tem uma visão adicional ou diferente do que vai ser o futuro? Do que Não, está... não, eu concordo. Eu acho que agora os criadores precisam se adaptar dentro dessas mudanças, né? Tanto é que há pouco tempo atrás a gente não falava de UGC, a gente não sabia o que era isso. Exato. Não existia. Então, eu comecei lá no blog, e aí agora já não existe mais blog, eu preciso focar no Instagram. E aí, em algum momento, talvez o Instagram já não fique como a rede social principal, e aí vai pro TikTok. E essa adaptação é o futuro, porque se você não se adaptar, você vai perder o seu público. Se você perder a sua rede, já aconteceu comigo, gente, deu perder a minha rede principal, que foi o Instagram. Fiquei 1 mês sem o meu Instagram. Eu também. E aí aquilo ali me desestabilizou completamente. Tinha publicidades pra receber, entregar métricas, que seja, mas então aquilo ali me despertou para o mercado como um todo. Então, beleza, você tinha ali uma construção linda, maravilhosa, toda a sua vida ali, mas ele não pode parar aí, né? Você precisa se adaptar, você precisa ajustar, seja para uma outra plataforma, aplicativos novos, não importa. Desde que você esteja interessado ali em entender o mercado e continuar criando, gente. Não pode parar de criar. Mas eu achei muito legal o que você disse, porque aconteceu a mesma coisa comigo. Eu também perdi o meu meu Instagram por 1 mês. E deu tudo certo, no final do dia tá tudo certo. Mas realmente, eu me peguei pensando, se eu ficar dependendo apenas de uma plataforma, Só do algoritmo, quem sou né? eu? Sim, E aí... Só que aí o futuro também, eu acredito muito que os influenciadores estão muito indo pra este local onde eles não dependem de marcas. Então, eles estão criando o seu próprio produto. Tanto que temos infoprodutos, Sim. temos Sim. muito Vários tipo casos em de... skincare, galera da O pessoal tentando Verdade, também Boca Rosa, tirar da enfim. comunidade para perder esse risco do algoritmo e da conta, que é me segue no Telegram, me segue no... Entra no meu canal do meu grupo WhatsApp. Porque se acontecer a perda da cross-seller. rede, você consegue dentro do Telegram, dentro do WhatsApp, Você não falar perde sua me comunidade. segue em tal rede porque eu acabei de perder meu perfil. Isso é muito interessante. E criar o seu próprio produto também, teoricamente, te liberta dessas incongruências, né? De receber em lugares diferentes Qual é o ou alguma formato, coisa do como tipo. vai receber. Então eu vejo muitos influenciadores tendo esse tipo de comportamento ali pro futuro também. Massa. É isso. Meninas, se deixar, a gente fala Nossa, tarde certeza. inteira. Horas por e aqui. horas. Eu já falo assim, muito. Acho que agora é hora de se despedir. Vou deixar para vocês fazerem um pouco até da propaganda. Por que muito essas bem. pessoas que estão assistindo têm que seguir vocês. Mas primeiro, Poli, obrigado por você ter vindo, pelo seu tempo. Tainá, obrigado pelo seu tempo. Poli, fala um pouquinho para quem quer te seguir, o que ela tem que fazer, o que vai encontrar lá no seu perfil. Tá bom. Oi, gente, muito obrigada por ter assistido até aqui, ouvido, não sei onde você tá ouvindo agora. Mas podem me seguir, meu nome é Poliana, mas o meu @ é polichinelos, que é um trocadilho com meu nome, fazer Isso. polichinelos, fitness, enfim. Tem gente Muito que acha criativo. que meu sobrenome é chinelos, tá? Eu não vendo chinelos.
Mas enfim, lá você vai encontrar bastante conteúdo de receitas, rotina, autocuidado, beleza, enfim, tá? Tem bastante coisa. E é isso. Vamos conversar. Estamos na DM aí pra gente poder bater um papo também. Muito bom. Tainá, manda lá. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui, ter essa troca. Me sigam lá, gente. Meu arroba é plural de nó. E vou até explicar meu arroba plural, tá? De nó é nós. Então, o meu perfil Muito é sobre criativos nós. esses gente. Muito criativos. Muito criativos. Amém. E aí, Criatividade. vocês vão encontrar o quê? Nós, eu, minha família, nós ali, a vida real, de como é uma família construindo aí a nossa vida, né? E é isso, me sigam, acho que vocês vão gostar de conhecer os meus filhos, a minha família. Muito legal, gente, muito legal. Foi um prazer. E Rodrigo, é meu sócio, eu te vejo todo dia, É isso. mas é muito bom dividir a mesa aqui contigo. E se você gostou dos temas que a gente está abordando aqui, a gente ainda vai falar muito mais sobre a Creator Economy, não deixa de se inscrever, deixa aqui embaixo no comentário perguntas ou outras dúvidas que esse episódio Sugestões. possa ter despertado. E como o Rodrigo falou, deixa aqui sugestões sobre temas e outros assuntos que vocês querem que a gente aborde. Por hoje é só, é isso, até breve. Valeu! É.